Vamos para mais um. Vamos. Olha lá, calcular a integral. O que eu tenho aqui era? Eu tenho uma figura aqui. Isso não é integral? Eu nunca. Ó, isso é integral numérico. Ó. Nós vamos trabalhar aqui com integral numérico. Esse é o contexto de integral numérica. A gente já viu, vocês já viram e vão ver mais por aí no curso de vocês, integral de rima. Isso é uma integral de rima, isso é uma integral definida e a integral definida, só que nesse caso a gente vai resolver integral numérica. Integral numérica tem duas regras. A do trapézio, que eu tenho exercícios resolvidos aí, e um terço de Simpson. Regra um terço de Simpson. Tá? E nesse caso é um terço de Simpson simples. Por que simples era? Tanto na regra do trapézio que eu não fiz, eu não tenho, porque é o próprio trapézio, né? A simples de Simpson não tem, só tem uma divisão. Não tem. Quando vai de 3 ou mais divisões, subdivisões, ou seja, dividir tudo isso aqui em 3, 4, 5, 10, 20 e assim por diante, geralmente são trabalhados com pares, tá? A gente tem a repetida, como tem vídeo aí, como vai ter mais depois desse. Tá? Se você for assistir, pegou aí na ordem. Então, eu trouxe aqui a um terço de simples. Então, a gente vai calcular essa integral, aproximar o resultado dessa integral no intervalo, ó, lembrar que aqui é um intervalo, né? Intervalo é no eixo x, ó, de 1 a quem? A 7. É um intervalo aqui no eixo x, ó, de A a B, né? x0, x1, x2, né? Nesse caso de A a B, tá ok? É uma integral definida que a gente vai resolver por integral numérica. E a regra é um terço de simples que a gente vai resolver simples. E vamos trabalhar com 5 casas decimais. Tá lá o resultado. 1, 2, 3, 4. Por que aqui não tem 5? Porque deu zero. Tá? Se dá zero aqui na quinta casa e não houve arredondamento para ela, então vai ficar zero, zero, não precisa colocar. Ok? A gente vai até fazer aqui juntos, né? Vou fazer também aqui na calculadora, apesar de estar pronto, deixei pronto para ficar bonito, né? Digitado, tal, mas eu vou explicar passo a passo como a gente chega a esse resultado aí. Perfeito? É, exatamente. A gente vai fazer isso. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? Quando a regra é de trapézio, essa figura aqui, formada entre a curva, o eixo x e o intervalo, é exatamente um trapézio. É como se eu pegasse a metade disso aqui, por exemplo, né, obtivesse aqui uma reta passando por esses dois pontos, o que eu teria aqui exatamente? Um trapézio. Mas não é o caso aqui. Lá a gente faz o quê? A gente calcula a área, vamos chamar de área, uma integral definida, que vai estar entre a curva, o eixo x e o intervalo, né? E aproximar por uma reta, que a reta vai passar pelos dois pontos lá no caso da regra do trapézio. No caso do Simpson, vai ser a curva, a função que a gente quer calcular a área aproximada, né? A função, tá? O eixo x e o intervalo de A a B, só que a gente vai aproximar isso por uma curva do segundo grau. Tá vendo aqui uma parábola? Né? Aqui seria a metade, né, da parábola, daí seria lá o eixo de simetria. Tá ok? Tá certo? E aí, no caso da simples de Simpson, a gente não só tem uma divisão, tá? Mas é simples. Para considerar repetida em Simpson, a gente teria que ter 3 igual a 3 e mais subdivisões. Se tem uma divisão, é simples. No caso da regra do trapézio, não tem subdivisão nenhuma. Então, é a própria fórmula para calcular a área do trapézio. Ok? E aí, repito, mas por que simples ou por que regra do trapézio, por que integral numérica e não se faz por integral de rima? Porque depende do problema que você tem que aplicar. Resolver. Além de ser regra, né, além de ser integral numérica, você tem que trabalhar ou com trapézio ou a regra de Simpson, porque depende do problema. Você tem uma ideia? A regra de Simpson, ele aproxima muito mais rapidamente do resultado do que a regra do trapézio. Só que não adianta, então vai ficar só com simples, que é melhor? Não, porque depende do problema que você vai resolver. Porque tem problema que aqui vai ser uma curva do segundo grau e outro problema não vai ser uma reta, tem que ser trapézio. Tá certo? A fórmula para calcular do simples é isso aqui, ó. Integral de Simpson, tá?
É simples porque a fórmula está simples mesmo, integral simples, você pode até, né? No intervalo de AB, lembra que aqui é o intervalo crescente da função, aproximadamente, tem um outro símbolo de aproximadamente, que é aproximadamente igual, né? Então, aproximadamente, h sobre 3, que a gente vai calcular o h, e esse h é calculado fazendo a diferença dos extremos do intervalo, 7 menos 1, e dividindo por 2. Por que aqui é 2? Como é simples de simples, aqui é 2. Tá? Não é n que eu coloco aqui, é 2 mesmo. Tá? E aí a gente faz o seguinte, esse h que a gente vai usar em dois momentos, aqui na fórmula e para determinar esses carinhas aqui a partir do primeiro. E nesse caso só tem um a ser determinado, porque os extremos nós já conhecemos. Aí abre o colchete, f de x0, ou seja, vamos pegar este valorzinho aqui, tá? Este valorzinho aqui, no caso é 1, vai substituir na função e dar o resultado aqui. Mais 4 vezes o f de x1, por quê? Como só tem duas divisões, então só vai ter o x0, x1 e x2. Ó, x0, x1 e x2. Tá? Mais o f de x2, que é o último, porque aqui é de simples de Simpson. O h é calculado, então, fazendo o quê? Ó, eu pus aqui n igual a 2, mas se é simples, nem isso deveria constar aqui, porque a simples é por 2. Então, h vai ser a diferença dos extremos, 7 menos 1, né? 7 menos 1 dividido por 2, que vai dar 3. Esse 3 é o nosso h, que a gente vai substituir na fórmula. E eu preciso determinar quem é o x1. Por quê? O primeiro, que é sempre é o x0, não importa se é repetido ou simples, x0. E o último é o xn, que depende da quantidade de subdivisões. Nesse caso é 2, então x2. Eu preciso determinar esse carinha aqui. O que a gente faz? Ó, o x0 é 1. Sempre é o x0 inicia o x0, é 1. Aí o x1 vai ser o x0 mais somado 3. Portanto, se o x0 é 1, vai somar 3, vai ficar 4. 4 mais 3, 7, ó aqui. Então, esse 3 vai servir para a gente substituir na fórmula e para a gente determinar, a partir do x0, os próximos x. Nesse caso, só tem um para ser determinado, porque o primeiro e o último são exatamente os caras do intervalo. Tá ok? E se aqui desse um decimal, dê o decimal exato, é inteiro, beleza. Agora, se não der um decimal exato, der uma dízima, por exemplo, você vai ter que deixar em fração e vai ter que trabalhar em fração. Por quê? Porque o primeiro é 1 e o outro é 7. Não importa o número de divisões que eu tenho aqui, 20, 10, aqui tem que ser o primeiro 1 e o último 7. O resto vai no meio. Então, não pode ter um decimal não exato, porque não vai dar certo, você nunca vai determinar o 7 aqui. E, sendo, então, um decimal não exato, ou inteiro, no caso aqui, trabalha com fração. Então, vamos agora, então, substituir na fórmula. Olha lá, integral de Simpson. Simples, né? Simples. Tá? Integral de Simpson vai ser igual, olha lá, pega a função dx aproximadamente. Eu coloquei aqui, mas não precisava, né? Porque aqui é 1. Porque, ó, é h dividido por 3, ó. O h é 3, então 3 por 3 é 1, tá? Então eu deixei aqui, mas nem isso era para ser colocado. Mas para, né, mostrar de onde veio. Abre o colchete, certo? Aí você vai pegar quem? O x0, que vale 1, ó. x0, que vale 1, e vai substituir na função. Aqui vai ser 1 ao quadrado é 1, 1 dividido por 1 é 1. Está aqui. Mais 4, está aqui na fórmula, vezes o x1 substituído na função. Quem é o x1? É o 4. Então, vou pegar o 4 e substituir aqui. Vai ficar 1 sobre 16. Deixa assim. Tá? Mas, porque como é fácil de resolver, né? 4 ao quadrado é 16. Mas não vai ficar fazendo essa divisão separado, não. Mais o f de x2, no caso aqui é 7, né? E 7 ao quadrado aqui é 9. Fecha colchete. Pega a calculadora e faz o seguinte, ó. 1 mais 4 dividido, né, por 16, que seria 1 sobre 4, né? A mesma coisa, mais 1 dividido por 49. Certo? Isso vai dar um valor, se você vai multiplicar por 1. Claro, multiplicar por 1, né? Tá certo? Ok? Então, esse valor aí, o que aconteceu aqui? Ó? Deu 1,2704. Opa! E aqui tem 1, tá? Aqui tem 1, tem que colocar. Por quê? Olha o que deu aí no calculador de vocês. Ó.
1,2704, né? São 4 casas, 5 casas, tá? Ó. E aqui na sexta casa é 8. Na sexta casa é 8. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta casa é 8. Sendo 8, ele é maior do que 5, na regra, geralmente, maior ou igual a 5, eu vou acrescentar uma unidade na quinta casa, porque aqui está dizendo 5 casas. Então, tem um erro aqui. Então, se eu vou colocar uma casa, uma unidade, somar aqui no zero, vai ficar 1. Então, esta é a resposta correta. Perfeito? Do exercício é isso aqui que é a resposta. Tá? Isso vem da onde? 1 mais, de novo, 1 mais 4 dividido por 16, que é 1 sobre 4, dando o mesmo, né? Mais 1 dividido por 49. Tá certo? Se você tivesse algum número diferente de 1 aqui, ia multiplicar, dividir, depende do que tem aqui. Então, este é o resultado, tá ok? Faltou 1 aqui no processo, porque alguém fez besteira. Tá ok? Tá bom? Então, retoma. Esse caso é o simples, é mais rápido de fazer. Tem outros vídeos que tem repetida. Então, aquele abraço e sucesso nos estudos.